Fanficast, sua fanfic em um podcast. Oi, ouvinte! Seja muito bem-vindo! Você está ouvindo o Fanficast, um podcast de fanfics. Eu sou a Bia e eu estou aqui com a minha parceira Glória. Oiê! Aqui no nosso podcast vamos explorar o mundo das fanfics e tentar buscar uma visão mais profunda das histórias que nos deixam tão intrigadas. Fanfics, para vocês que não sabem, são histórias criadas por fãs que utilizam um personagem ou até mesmo um artista e criam suas próprias histórias baseadas nele. A história original pode ser um romance, uma série, um filme ou até mesmo relações entre famosos. E essas histórias criadas, pelos fãs podem ter origem tanto pela ficção quanto existe um universo fora dele, entendeu? E aí pode ter vários subgêneros, assim, que são classificados a partir do que o fã, o sentido que o fã quer dar para a sua história. É realmente um assunto muito legal de se tratar, né? Para começar esse nosso primeiro episódio, nós escolhemos falar sobre o filme A Hora do Pesadelo e toda a psicologia que envolve essa obra clássica do terror. Tenho certeza que vocês conhecem, né? Mas não vamos discutir sozinhas. Convidamos duas colegas da nossa produção, que são muito fãs do gênero, para conversar com a gente. Estela e Bruna, bem-vindas! Oi, gente, obrigada pelo convite. Oi, uma honra estar aqui com vocês. A Hora do Pesadelo, meninas, para quem não conhece, para quem tá ouvindo a gente, é um filme que conta a história de um grupo de adolescentes que começa a ter pesadelos bizonhos e são atacados por um homem deformado com garras de aço. Os crimes vão ocorrendo quase que todo dia, assim, até que descobrem que esse homem feio é, na verdade, o Fred Krueger, um homem que molestou crianças na rua Elm e que foi queimado vivo pela vizinhança, ou seja, uma assombração. É um filme Que horror. muito interessante, né, gente? Eu gosto muito, pelo menos é um dos meus filmes de terror favoritos. Gente, eu morro de medo. Não dá. Eu não curto Ai, muito. gente, eu adoro. Eu, assim, Gente, eu adoro. eu adoro também, mas assim, eu tinha meio que, a primeira vez que eu assisti, né, foi o único filme de terror que eu acho que não me deixou dormir, assim. Eu assisti, eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos, e eu fiquei a noite inteira acordada. Eu só fui dormir quando meu pai levantou pra trabalhar. Foi o único. Eu também, gente, era bem isso, porque quando a gente assiste filme de terror assim, criança, né, a gente fica, sei lá, parece que criança tem um imaginário mais aberto pra receber esse tipo de coisa. Eu também não conseguia dormir mais depois. Sim, eu achava que ele ia aparecer no meu sonho e ia me matar, velho. Assim, acho que foi o único, realmente, o único filme que me fez ficar acordada a noite inteira foi ele. E eu acho que não tem ninguém que não conhece o Fred Krueger, né? Mesmo que você não tenha assistido um filme de A Hora do Pesadelo, você já ouviu falar dele em algum momento da sua vida. É impossível. Tanto ele quanto o Jason. Tanto é que fizeram até um filme, né? Fred versus Jason. Sim. Com certeza ele Sim, é muito famoso, né? Sim, então. Eu não gosto de filme de terror. Não é o meu gênero favorito. Mas eu nunca tive problema pra dormir depois que eu assisti. Tipo a Órfã, assim, essas coisas. Eu nunca tive problema pra dormir. Sou uma criança que dormir é muito fácil. Corajosa, é uma criança corajosa. É corajosa, realmente. Eu acho que esses filmes antigos, para as crianças que nasceram assim um pouco mais para dentro dos anos 90, igual eu e a Estela, né? A gente ficava muito chocada com essa coisa nova do gênero do terror. E o Fred, ele era um vilão que ninguém nunca tinha visto, né? Ele matava através do sonho, gente. A gente só via vilão que era gente normal, né? O Fred, ele era uma criatura totalmente, né, Estela? Sim, então, e é o que eu tô falando. Eu, como fã, assim, de terror, foi o único filme desde criança, desde que eu comecei a assistir filmes de terror, que realmente me deixou com trauma, assim, não me deixava dormir. Eu fiquei acordada a noite toda, como eu falei, não tem como. Eu acho que, pra criança, acho que é um dos piores filmes de terror, porque ele ataca no sonho, né? Então, tudo no filme acontece no sonho. E isso ajuda a tornar a obra tão reconhecida. Todo mundo sonha, todo mundo tem sonho, e isso faz com que o público se coloque naquela situação extrema, né? Exatamente. Normal. Nossa grande questão foi toda a psicologia da questão do sono e tal. Porque, assim,
todo mundo aqui já teve pesadelo, isso acontece. E o filme mostra muito isso, né? Assim, então. Mas assim, não para por aí, né? Porque esse tipo de terror noturno é bem comum. E faz a gente até questionar até onde um sonho pode nos levar. Por exemplo, sei lá, vai que a gente sonha com um número e será que esse número é o número da Mega Sena? A gente nunca sabe, né? Até onde o sonho leva a gente. Se no nosso sonho a gente já viveu o que tá acontecendo no nosso sonho. A gente nunca sabe de nada, né? Sim, sim. Então, Estela, verdade. Eu lembro que quando eu era criança, eu era sonâmbula. E assim, eu já cheguei a andar, sabe, de coisa de descer do meu quarto e chegar até a porta da cozinha e colocar a chave na fechadura para sair, assim. Só que, sabe, eu nem sabia onde eu tava. Aí minha mãe falou: Meu Deus, você quase sai de casa. Isso que é muito interessante, né, do sonho, porque o nosso corpo, ele fica à mercê do nosso cérebro sem que a gente tenha controle de nenhum dos dois. Isso é incrível. Então, e deixa eu contar uma história pra vocês. Quando eu era criança, no prédio que eu morava, tinha uma menina, né, que ela era sonâmbula. E aí, uma vez ela saiu da casa dela, ela abriu a porta do apartamento dela, ela fechou a porta, ela pegou o elevador, foi pra casa de uma outra vizinha, tipo, no 7º andar, ela morava no 5º. Ela bateu na porta da vizinha, a vizinha abriu a porta, ela entrou na casa da vizinha e foi dormir na cama do marido da vizinha. Meu Deus! Sério, não, isso é Meu Deus, sério. gente. E ela era criança, e na época a gente tinha. Mas realmente, sonambulismo. E a gente tinha, tipo, uns 7 anos na época, sabe? É uma coisa muito, muito bizarra. Ai, muito bom, gente. Então, no filme, a grande questão é que a galera morre se dormir. Ou seja, esse negócio que a Bruna tava falando, né? De você estar à mercê do seu subconsciente, né? Que o Fred, ele vive ali, no seu inconsciente, né? Muito louco isso. Mano, eu acho isso muito louco mesmo, porque, tipo, você perde o controle do seu corpo. Não dá pra distinguir o que é real do imaginário, né? Então, Bia, é isso mesmo, porque assim, eu sei que, eu não lembro qual caso específico que foi, mas eu sei que já teve caso assim de gente que cometeu crime, assassinato, sabe, roubo, não sei, durante um episódio de sonambulismo. Eu sei que alguns deles conseguem, né, assim, se livrar, porque você prova, né, que você não tinha controle realmente do que estava acontecendo. Mas é um pouco assustador você pensar que o seu corpo pode chegar nesse ponto de agir sozinho. Você imagina, gente, você acorda, Sim. você descobre que você matou alguém. Sim. Bizarro, Teve um né? caso. Teve um caso em 2009, se eu não me engano, de um homem de 59 anos, o Brian Thomas, que ele atacou e matou a própria mulher. E no momento ele disse que estava sonhando e lutava contra o intruso. Meu Jesus Deus. amado. No Mano, fim ele foi nossa, absolvido e um painel de médicos confirmou, né, que o comportamento foi consistente com o conceito legal de automatismo, que é você tá meio inconsciente, então você não sabe o que você tá fazendo. Caraca. Né? Meu Deus, eu não fazia Então, ideia que isso podia acontecer. Meu Deus. Eu também não, gente. nossa, mas você imagina, né? E ainda era a mulher dele. Você imagina, Então, gente? imagina como ficou a cabeça dele depois, né? Se isso realmente é um fato, assim, que ele não tinha noção do que estava acontecendo. Imagina o cara depois, nunca você mais descobre. dorme. Então, você descobre que você matou a pessoa com quem você convivia todos os dias da sua vida, sabe? É muito bizarro. O moço vai acabar ficando até com o mesmo medo do pessoal do filme, né? O medo de dormir. Porque, Sim, olha, exatamente. ele então, matou alguém enquanto exatamente. dormia, mano. Que Então, loucura. eu tive medo de dormir por um tempo, porque assim, eu não sei se vocês conhecem paralisia do sono, né? Uhum. Sim, sim. Então, e eu sempre tive, desde mais ou menos dos meus 11 até os meus 18, 19 anos, que foi mais ou menos quando parou. De vez em quando volta. Por exemplo, eu tive uma mês passado, mas não é tão forte. Uma Estela, vez. Oi? desculpa só te cortar, mas é só pra eu ter certeza do sono, porque eu acho que eu sei, assim, eu acho que eu conheço, mas você pode explicar mais ou menos o que que é? A paralisia do sono? Isso. Então, a paralisia, eu não sei direito, né, como explicar o que é. Só que, por exemplo, é quando você tá dormindo e você meio que acorda, só que não acorda 100%. Então você tá vendo o que tá acontecendo ao seu redor, mas você não consegue se mexer, você não consegue abrir o olho, você não consegue acordar, você não consegue falar, você não consegue gritar. É meio que isso, sabe? E assim, as que eu tive, a mais pesada que eu tive, foi a única que eu vi coisa, as outras eu não vi.
Eu lembro que eu tinha 15 anos, eu tinha completado 15 anos fazia 2 dias, eu lembro exatamente disso. E aí eu acordei, só que eu não tinha acordado, então eu não sentia meu corpo, eu não sentia nada. E de repente eu vi um bicho vindo correndo da porta do meu quarto e pulando no meu peito. E começando a, tipo, fazer Meu umas caras, Deus. tipo, ah, tipo... E aí eu queria gritar, queria chamar minha mãe, eu não conseguia falar, eu não conseguia me mexer. E aí ele começava a rir da minha cara, e aí ele saía correndo e ia embora pela porta do meu quarto. E aí eu pesquisei, né, sobre isso, porque eu falei, meu, será que realmente aconteceu? Será que eu tava doida? Será que eu tava sonhando? Porque eu sempre tive paralisia do sono, só que eu nunca via nada. Eu só acordava e não conseguia me mexer, e ficava tentando me mexer, ficava deitado, olhando as pessoas dormirem do meu lado, tipo, meu namorado, e isso daí futuramente. Antigamente, quando eu era criança, eu só via meu quarto, né? Eu nunca vi nada. Então eu pesquisei e é comum, e geralmente quando realmente tem uma aparição assim, ela realmente sobe no seu peito, pelo que eu vi na internet. Então eu Meu fiquei mais Deus. assustada ainda. E depois desse dia eu fiquei com muito medo de dormir. Aí eu comecei a achar posições que eu tinha menos. Por exemplo, quando eu dormia de barriga pra cima, eu tinha mais paralisia do sono do que quando eu dormia de barriga pra baixo. Então eu comecei a dormir de barriga pra baixo. Aí eu fui tendo depois também paralisia do sono, mas eu não vi mais nada depois desse dia. Eu até falava que, quando eu tinha 15 anos, eu falava que o que eu tinha visto era Satanás, sabe? Porque era um bicho muito estranho, e ele tinha chifres, e enfim. E aí Jesus amado. eu comecei a achar o jeito de acordar fácil disso. Por exemplo, toda vez que eu tenho paralisia do sono, eu mexo meus 2 dedinhos, eu tento começar mexendo os 2 dedinhos. Aí a primeira parte do corpo que eu mexo, eu tenho mais facilidade de conseguir mexer o resto do corpo e acordar. Porque se eu tento mexer outra parte do corpo, eu não consigo. Meu Deus, que loucura. Imagina, deve ser muito bizarro ter isso. É pesado. Nossa, amiga, eu acho que eu nunca mais ia dormir com uma coisa dessas. Eu também. Gente, graças a Deus eu não tenho problema pra dormir, que se eu tivesse essas coisas aí, porque eu amo dormir. Tem problema aí. Mas agora eu já acostumei, só que graças a Deus a única vez que eu vi foi aquela mesmo, né? Mas agora, quando eu tenho, é bem raro, assim, eu ter. Eu tenho uma vez no mês e olhe lá. Mas quando eu tenho, eu não vejo mais nada e já tô acostumada. Só que é uma sensação ruim, né? Porque parece que você não tá nem respirando. Sim. Você não se sente no Imagina controle pra do você seu corpo, né? Sim, exatamente. Loucura. Então, pra você ver, né, como o nosso cérebro consegue criar, assim, coisas que a gente realmente só a ciência explica. Exatamente, gente. E eu tô, assim, muito ansiosa pra poder trazer pros nossos ouvintes essa fanfic, né, sobre a Hora do Pesadelo. Porque, assim, eu não vou dar spoiler, né, do que a gente vai fazer, mas pra quem é fã do terror, pra quem é fã dessas bizarrices do sono, de como é o nosso subconsciente nesse quesito, vai gostar muito. Então, se eu fosse vocês, eu ficava preparado, porque vai ser bom. Vai ser muito bom. O roteiro já tá pronto, já tá tudo pronto. A gente já começou a gravar. Na verdade, a Bia e a Glória, né? Então, assim, sério, não percam, de verdade. Vai ser Vem muito coisa aí, vem coisa aí. Com toda bem coisa certeza. boa. Gente, esse papo foi muito bom. Eu adorei ter vocês aqui com a gente. Agradeço muito, muito mesmo pela presença de vocês, Bruna e Estela. Muito obrigada, Bia. Eu que agradeço. Agora eu espero que vocês durmam, né? Afinal, agora a gente tá gravando esse podcast meio tarde. Espero que vocês tenham bons sonhos. Agora eu tô até com medo de dormir. Pois é, eu também, não Amaldiçoando sei meu como. sonho. Calma, Glória, vai dar tudo certo. Gente, foi um prazer, viu? Obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar participando desse projeto com vocês. Eu espero que dê tudo certo daqui pra frente. O Também prazer foi espero. nosso. O prazer foi nosso. E você, nosso ouvinte, fique de olho no próximo episódio para você acompanhar a nossa versão fanfic de A Hora do Pesadelo. Um olhar diferenciado sobre este clássico do cinema. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Beijo. galera. Foi um prazer. Obrigada. Tchau. Ô, gente, eu tô com medo. Eu acho que eu não vou conseguir dormir, não. E agora? Fanficast. Sua fanfic em um podcast.